Muito bem, vamos fazer uma leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 a 14. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos agradecidos ao Senhor, porque no meio da nossa semana temos a oportunidade de parar um pouco de nossas atividades, mesmo estando cansado de um dia de trabalho, um dia cheio de ocupações e preocupações, um dia cheio de serviço. Ainda assim, Senhor, é uma bênção para aqueles que têm condições de vir para cá e se juntar a nós nesse estudo bíblico, que também é um momento oportuno para colocarmos as nossas petições diante do Senhor e também desfrutarmos da comunhão dos nossos irmãos. Senhor, nós suplicamos o Teu favor e graça sobre nós, para que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor possa olhar para as famílias da nossa congregação e as necessidades delas, que o Senhor possa abençoar os casais, que o Senhor possa fortalecer o amor entre eles e também no relacionamento com os filhos, que o Senhor possa abençoar os nossos jovens e também aqueles que estão caminhando para um futuro casamento, para que o Senhor possa conceder-lhes a graça de usarem o casamento para servir melhor ao Senhor e não para os seus próprios interesses,
Abençoa também os casais novos da igreja, nosso irmão Eduardo e Manu, aqueles que ainda não receberam a dádiva de um filho em seus braços, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e dar resposta, Senhor. Que o Senhor possa confirmar na vida desses casais da igreja que ainda não têm filho, a bênção de receber um herdeiro em seus braços. Enquanto isso, que o Senhor possa fazer com que o coração deles esteja para os filhos da aliança, aos quais possam tratar como seus próprios filhos. Que o Senhor possa abençoar também os nossos trabalhos, confirmando o nosso ganho, para que do nosso trabalho, na confiança do nosso Salvador Jesus Cristo, possamos retirar o nosso sustento, aquilo que nós precisamos, que também possamos usar os dons financeiros que o Senhor tem nos concedido para contribuir para a promoção do reino de Deus, com nossas ofertas, também com o nosso tempo, com o nosso trabalho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser fiéis ao Senhor. Olha, para nós que o Senhor conhece as dificuldades de cada um, as áreas que temos mais lutas para mantermos fiéis ao Senhor, mas que o Senhor possa nos conceder a graça diária para provar a novidade de vida, para que até o dia final possamos provar crescimento espiritual em nossa vida. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá temor no coração. Que o Senhor possa também conceder arrependimento àqueles que não têm atendido ao chamado do Senhor para o culto, por causa de razões pecaminosas, por desprezo ao teu santo chamado. Mas tem misericórdia daqueles que, doentes, idosos, estão com grandes dificuldades de se juntar ao restante do teu povo. Que o Senhor possa consolar o coração desses irmãos e irmãs e possa trazê-los, segundo a tua boa vontade, em momento oportuno. Ó Deus, nós também te pedimos que o Senhor abençoe as famílias da igreja para que possam manifestar o reino de Deus em seus ambientes de trabalho, em suas famílias, em sua vizinhança, que o Senhor possa usá-los poderosamente para que o Evangelho de Cristo Jesus brilhe por meio deles diante dos pecadores, para que vejam a glória do nosso Senhor Jesus e possam procurar pelo nosso Salvador bendito. E assim, Senhor, o Senhor possa acrescentar à nossa congregação pecadores que forem sendo salvos. Abençoa também os trabalhos que estamos realizando, o trabalho diaconal e também os trabalhos de evangelização que estamos planejando envolvendo a congregação. Mas usa, Senhor, a pregação dominical e aos visitantes que têm chegado até nós para despertar o seu coração para o Senhor. Obrigado por esse momento de estudo bíblico, abençoa essa leitura que nós fizemos. Obrigado pelo direito que nós temos de nos reunir nessa noite para cantar louvores ao Senhor, para bendizer ao Senhor e para sermos abençoados com a leitura da Tua Palavra e com a explicação dela. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Nós estamos usando o livrinho do Dr. Augustus Nicodemos nos estudos de quarta-feira, para falar um pouco sobre os desafios da igreja, especialmente em nossa época, depois de severos ataques nas décadas passadas, especialmente com liberalismo e neoliberalismo. Então, nós estamos tratando à luz desse desafio, nós estamos falando sobre aquilo que faz parte da nossa confissão histórica, conservadora, ortodoxa. No estudo passado, nós avaliamos a reação positiva de um teólogo chamado Karl Barth, ele é bem conhecido, que no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, ele combateu o desprezo que a palavra de Deus estava sofrendo na época dele. Na época dele, os liberais tinham pego a Bíblia e tinham jogado no lixo. Os liberais eles não precisavam da Bíblia, eles diziam que
A fé, ela independe do que está escrito aqui. A fé é um fenômeno religioso. Então, Karl Barth, em sua época, ele reage com esse desprezo que a palavra de Deus estava sofrendo. Então, nessa reação ao desprezo deliberado à palavra de Deus, Karl Barth surge como uma nova visão, uma teologia diferente, uma teologia que, em certa medida, estava andando de volta para a ortodoxia. Porém, como nós temos visto, em muitos aspectos ele continuou como um homem de sua época. Ele não conseguiu romper completamente com os pressupostos do liberalismo que não tratava a Bíblia como palavra de Deus. Então ele ficou no meio do caminho, naquilo que ficou conhecido como neo-ortodoxia, uma nova ortodoxia, não aquela ortodoxia histórica antiga, que nós procuramos manter por meio dos documentos históricos, e assim nos unir com a igreja do passado, mas uma ortodoxia que tinha alguma coisa da doutrina ortodoxa, mas que se misturava também com o pensamento dos liberais. Então, Barth conseguiu tirar a Bíblia da lata do lixo, isso foi bom, mas não conseguiu colocar a Bíblia realmente na posição mais elevada como palavra de Deus, infalível, inerrante, autoritativa. Para Barth, a Bíblia, ela é apenas um meio que Deus usa para se revelar. Ou seja, a Bíblia não é a própria revelação. Você não pode tomar a Bíblia como sendo a revelação, mas ainda para Barth, ainda tinha um valor, porque ainda serviu como meio para Deus se revelar. Então, por isso, é uma nova ortodoxia, não está na lata do lixo, mas também não está na posição mais elevada. E às vezes até neoliberalismo, neo-ortodoxia são termos usados para a teologia de Karl Barth. Então hoje a gente vai ver uma consequência direta dessa teologia que não coloca a Bíblia na posição mais exaltada como a revelação de Deus. E a consequência que a gente vai ver hoje é na doutrina da ressurreição. Por isso nós lemos Atos capítulo 1, porque 3 aspectos ligados com a ressurreição, que a gente vai tocar brevemente aqui. O túmulo de Jesus permanece vazio por causa da ressurreição. Então, não adianta ir ao túmulo que Jesus não está lá. A ressurreição foi um ato sobrenatural e poderoso de Deus. Então, não é nenhuma invenção de qualquer homem. E Jesus apareceu realmente aos seus discípulos depois da ressurreição. Esses 3 pressupostos são os 3 pressupostos que fundamentam a doutrina da ressurreição historicamente, desde os primeiros cristãos, passando pelos credos antigos, pelas confissões e pelas igrejas conservadoras que procuram manter esses princípios ainda nos dias de hoje. Então, a partir da leitura de Atos, o que nós podemos ver? Esse texto de Atos ele é importante porque ele faz uma ponte entre o Cristo da ressurreição e o Cristo da ascensão. Cristãos ortodoxos, conservadores, creem que com o corpo com que Jesus veio ao mundo, o corpo da encarnação, o Filho eterno de Deus, recebeu do corpo e sangue da Virgem Maria uma humanidade plena, perfeita. Nesse mesmo corpo que ele nasceu e viveu, ele experimentou uma morte real, verdadeira. Nesse mesmo corpo, ele ressuscitou no 3º dia pelo poder de Deus e foi visto por multidão de pessoas. 1 Coríntios 15, Paulo fundamenta a realidade da ressurreição no fato de que Jesus ressuscitou e foi visto por muitas testemunhas. Então, para Paulo era importante, para defender que a ressurreição era algo real, ele parte do fato de que Jesus tinha ressuscitado e muitas pessoas eram testemunhas disso. Na época dele, muitas ainda eram vivas até e podiam ser consultadas quanto a isso.
Então, nesse mesmo corpo que Jesus ressuscitou, permaneceu com os discípulos por 40 dias, e então agora em Atos 1, os discípulos estão vendo esse mesmo corpo subindo ao céu e ouvindo as palavras do anjo, prometendo que ele voltará do mesmo modo como os discípulos o viram subir. Jesus, durante o tempo em que ele permanece no céu, ele permanece nesse mesmo corpo, embora nós não podemos apontar onde ele está, mas ele permanece nesse mesmo corpo, até o dia final, quando ele voltará entre as nuvens do céu, visivelmente, para julgar vivos e os mortos. Então, essa é a doutrina intacta que tem sido preservada na Igreja de Jesus Cristo, desde o passado até os nossos dias. E é essa doutrina que a gente vai encontrar nos credos e nas confissões das igrejas. Então, para os liberais do final do século passado, final do século XIX, início do século XX, na verdade, a gente já estamos no século XXI, mas o pensamento liberal ainda permanece em nossos dias. Para um liberal mesmo, nem faz sentido falar sobre ressurreição. A ressurreição realmente é uma coisa simplesmente impossível. É inadmissível para eles que um cadáver possa voltar à existência. Então é completamente sem sentido. Muitos chegaram realmente a desprezar tudo que a Escritura falou sobre ressurreição, acusando os discípulos de delírio. Eles estavam em delírio, não era nenhuma questão de fé, como a gente vai ver no movimento de reação a isso, que é o movimento neo-ortodoxo. Eles realmente rejeitavam peremptoriamente qualquer ideia de uma possibilidade de ressurreição, ou até mesmo uma utilidade na doutrina da ressurreição. Então, já que isso não aconteceu e era fruto de delírio, nem dá para extrair daí uma proclamação, que é um termo que a gente vai ouvir muito no movimento neo-ortodoxo, que ainda acha algum valor na doutrina da ressurreição. Então, para os liberais clássicos mesmo, ressurreição não faz sentido. Ressurreição é delírio dos discípulos e nem deve ser levado em consideração. Então, a reação neo-ortodoxa aproximou um pouco o pensamento com a ortodoxia, ou seja, considerou a ressurreição com algum valor. Então, ele tirou do lixo a doutrina da ressurreição e realmente vai mostrar que existe alguma coisa de importante nela. Mas um grande ponto aqui é que mesmo para esses neo-ortodoxos, eles podem falar, e eles usavam a expressão a ressurreição de Cristo, mas você não vai ouvir eles falando sobre a ressurreição do corpo, por exemplo. Para eles, a ressurreição de Cristo é doutrina bíblica e ortodoxa, mas não é concebível que isso signifique que Cristo, de fato, corporalmente ressuscitou. Então, pode parecer meio estranho. Como assim? Como é que Cristo ressuscita e não é a ressurreição do corpo, hein? Alguns teólogos, como Bultmann, outro nome, Karl Barth, ele está talvez mais próximo da gente do que outros estiveram. Este, por exemplo, Rudolf Karl Bultmann, eles admitiam a ressurreição apenas como proclamação. Então era o querigma, a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é uma mensagem de ressurreição, é uma mensagem de um novo começo, de uma nova existência em Cristo. Então, para eles, o Cristo que se levanta da sepultura é o Cristo da fé. Não é necessariamente que o evento histórico do corpo de Jesus ter ressuscitado, mas é o Cristo da fé, é o Cristo da proclamação, é aquilo que nós encontramos na proclamação da igreja por meio dos apóstolos. Eu percebo que, enquanto os liberais chamaram de delírio, alguns reconheceram que havia um valor nessa proclamação. Era o Cristo da fé, que era proclamado pela igreja, mas eles ainda mantiveram a separação entre esse Cristo da fé e o Cristo
histórico. Então, essa distinção para os teólogos neo-ortodoxos era muito importante. Uma distinção entre história e uma palavrinha que eu nem me arrisco a mencionar em alemão, que é como se fosse história da redenção. Então, história enquanto os relatos, os registros históricos, e a história enquanto a história da redenção, a história da fé, a história da salvação. O que eles fizeram, que os termos para a gente não é problema, porque nós falamos isso também, nós também falamos sobre a história da redenção. É Deus entrando em nosso mundo e processando a obra da salvação dentro do nosso mundo. Mas nós não separamos a história, os relatos históricos da história da redenção como se fossem coisas separadas, mas eles fizeram exatamente isso, eles separaram os fatos históricos de história da redenção, e para eles o que realmente importava era isso aqui, era a proclamação, era a história da redenção, era a promessa que Deus faz de perdão de pecado, de salvação. Isso aqui não era importante, isso aqui podia até ser afirmado sem isso aqui. Por isso, então, para eles era possível falar sobre o Cristo ressuscitado, mas não necessariamente falar sobre um evento histórico da ressurreição, onde o corpo de Jesus saiu da sepultura. Então, eles realmente separaram a realidade histórica da proclamação. Esse rompimento é característico dessa época. Então, para eles, Cristo não precisava ter ressuscitado de verdade para que a igreja pudesse crer que esse Cristo ressuscitado fosse o autor da nova vida, pois para ele também o crente, ele é um crente com base na fé e não com base naquilo que aconteceu. Cristo é o Cristo da fé no coração dos crentes e não um Cristo com base na existência histórica dele. E muitos chegaram nessa época, alguns até admitiam o Cristo histórico, o Jesus histórico. De fato existiu um Jesus ou não existiu? Alguns iam até defender, não, de fato existiu um Jesus histórico, de fato ele nasceu, viveu, morreu. Mas para por aí, eles não eram capazes de admitir que Jesus realmente chegou a ressuscitar, corporalmente falando. Enquanto que outros realmente nem estavam preocupados. Alguns diziam, não é necessário tentar provar que Jesus existiu, porque não é necessário. Não precisamos disso para afirmar a fé. E mesmo Calbart, que é esse autor que nós estamos mencionando, que o Dr. Augusto sempre menciona, mesmo ele que está mais próximo da ortodoxia do que outros de sua época, mesmo Barth, ele de fato, às vezes, se você não lê toda a obra dele, e eu mesmo não li toda a obra dele, você pode ler uma parte e ter a impressão que ele está afirmando doutrinas como a gente afirma, por exemplo, ressurreição. Tem hora que ele fala de ressurreição e de uma maneira que é praticamente a linguagem ortodoxa. A questão é saber se ele está falando dessa maneira, se referindo ao Cristo da fé ou ao Cristo histórico. Se ele está se referindo à história ou à história da redenção. Porque o próprio Barth fez essa distinção também. Ele fez uma distinção entre a verdade dos relatos históricos e o Cristo da fé. Então, não dá para saber exatamente se Barth está afirmando que Cristo realmente ressuscitou ou se ele usa essas expressões para falar sobre a nossa fé no Cristo ressuscitado. Tem até uma expressão que ele diz que o histórico apenas tangenciou, apenas tocou a realidade histórica. É uma frase que muitos estão citando para dizer o que exatamente ele quis dizer. Se ele quis dizer que de fato o histórico nunca chegou a ter contato com a realidade, ou ele está falando isso para falar sobre a encarnação de Jesus Cristo. É um pouco duvidoso no pensamento de Calbart. Então, nós cristãos
entendemos que Deus entrou na nossa história, realizou a obra da salvação por meio de Jesus Cristo, porém, historicamente, as igrejas não têm feito uma distinção entre o Cristo da fé e o Cristo histórico. Só há um Cristo. Há, inclusive, uma discussão na história da igreja em relação a se em Jesus, no Cristo, existia um Cristo humano e um Cristo divino. Isso foi nestorianismo, que foi rejeitado na história da igreja. Então, nós, como cristãos ortodoxos, reformados, conservadores, nós não separamos o Cristo histórico do Cristo da fé. Então, a ressurreição para nós é a base da doutrina da salvação. Está bem no fundamento mesmo, porque aquele Cristo que nasceu, que viveu e que morreu, se parou por aí, se ele não ressuscitou, então, de fato, a obra da salvação não foi concretizada. Se Jesus não viveu e não morreu de verdade, os nossos pecados não alcançam o mérito necessário para serem expiados. E se Jesus não ressuscitou, o mérito da salvação não é imputado sobre nós. Então, esses dois aspectos da obra salvadora são extremamente importantes para serem negligenciados. Nós precisamos afirmar não apenas que Jesus foi um homem de verdade, que nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, mas também precisamos afirmar que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então nós precisamos continuar confessando a doutrina da ressurreição e precisamos continuar confiando na promessa que Deus nos faz por meio dessa doutrina. Porque por meio da doutrina da ressurreição, em Jesus Cristo, na sua vida e morte, mas também na sua ressurreição, nós temos a promessa de perdão dos nossos pecados e temos também a promessa de que um dia, à semelhança de Jesus, nós também ressuscitaremos para uma nova vida. Sem essa doutrina, toda a nossa esperança cai por terra. Sem essa doutrina, o apóstolo Paulo vai dizer, nós somos pior do que os demais pecadores, porque não pode haver esperança maior, senão com a doutrina da ressurreição. Sem ela, tudo termina na sepultura. Que Deus então possa nos preservar na confissão da doutrina da ressurreição e nos proteger dos ataques que essa doutrina tem sofrido ao longo de todos os tempos.